Entregue seu caminho ao Senhor. Se você puder, leremos apenas um versículo. E eu convido a igreja a estar em pé no Salmo 37, 5. Salmo 37, 5. O texto diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Vamos orar? Espírito Santo, continua falando conosco em nome de Jesus, amém. Pode sentar. Querido, entrega seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Agora, vamos pensar em algo com muito amor, mas também com muita firmeza. Esse versículo não é para ser decorado. Esse versículo é para ser vivido. Esse versículo não é um adesivo cristão. Ele é um princípio espiritual de um governo divino. Nós tivemos um culto de Santa Ceia maravilhoso. Mesmo que você não participe da ceia em si, vem para você receber a palavra. Com certeza você vai ser tremendamente impactado. Existem momentos na nossa vida que o caminho diante de nós parece nebuloso, parece escuro, parece incerto. E aí nesses momentos, Deus não nos pede explicações. Deus nos pede entrega. A palavra diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Essa não é uma frase bonita, é um convite espiritual e também um princípio de governo de Deus sobre a nossa vida. Entregar a igreja é um ato de rendição. Não de desistência. Muita gente acha que entregar é jogar tudo para o alto. Mas entregar significa colocar o governo da vida nas mãos certas. Muita gente diz: pastor, eu entreguei a Deus, mas na prática não entregou. Porque a pessoa entrega e depois pega o problema de volta. Ela entrega na oração, mas ela retoma na insegurança, na ansiedade. Ela entrega no culto, mas na segunda-feira ela está com o problema de novo. Entrega não é um movimento emocional. Entrega
é uma decisão espiritual. Entrega é quando você diz: Senhor, eu não sei para onde ir, mas eu sei em quem eu confio. Vou repetir para você. Entrega é quando você diz: Senhor, eu estou vivendo um momento tão difícil que eu não sei para onde ir, mas Senhor, eu sei em quem eu confio. E aqui está uma das frases que mais deveria mexer conosco. Deus não precisa de sua força, nem da minha força, nem da nossa força. Deus precisa da minha, da sua, da nossa rendição. Você lembra de Pedro? O apóstolo Pedro? No barco, amedrontado, olhando para o vento. Jesus não disse: Pedro, seja forte. Não. Jesus disse: vem. Pedro obedece, pisa na água, e naquele momento Pedro rende o controle. Pedro entrega. Pedro diz: se o Senhor falou, eu vou. A entrega sustentou Pedro mais do que a água. E a entrega pode me sustentar e te sustentar mais do que as águas profundas que talvez você esteja vivendo. Porque a água não sustenta ninguém, mas a obediência sim. Entregar é dizer: Senhor, não vou mais conduzir a minha vida segundo as minhas expectativas, vou conduzir segundo a tua direção. Quando Pedro está no barco, assustado e ouvindo o vento, Jesus não pede para ele ser forte. Jesus diz: vem. E quando Pedro pisa na água, Pedro se entrega o controle. E é isso que sustenta, não a água. É a entrega acompanhada da confiança. Nós precisamos nos entregar, confiarmos naquele que trouxe nós até aqui e que tem um propósito conosco nesse tempo que aqui estamos. Você entrega o caminho, Deus faz o mais. Sabe o que significa Ele fará? Significa Deus age quando o governo sai da sua mão e vai para a mão dele. Você faz a parte da fé e Deus faz a parte do impossível. Você pode bater palma para Ele? Nós precisamos acreditar, não é no que o pastor Luiz Carlos está falando aqui no altar hoje, ou o pastor João falou de manhã. Nós precisamos acreditar no que ele fala na sua palavra. Nós somos apenas instrumento da palavra dele. E a palavra dele diz que sem fé é impossível nós agradarmos a Deus.
Nós precisamos ter fé, continuarmos acreditando, independente da circunstância. Esta fase que você está vivendo é uma estação, e ela vai passar. Nós não sabemos como, quando, de que maneira. Da Silva tem enfrentado esses dias uma dor nas pernas, uma dificuldade tremenda. Nilson está com uma dor nas pernas, na sola do pé, no joelho, enfim, terrível. Eu estou com uma dor na sola dos pés terrível, chamada fascite plantar. Para mim ficar em pé aqui, dói muito a sola do meu pé. Eu não quero isso. Estou procurando tratamento, mas ainda não tive resposta. Mas eu preciso ter fé. Está a Edilane lá atrás, que está enfrentando uma fase difícil também, visitei ela hoje. Ela faz um trabalho a cada 6 meses, que ela tem que fazer uma troca de medicação no corpo dela, que fica 6 horas numa máquina. E ela acabou de fazer semana passada, e ela estava me contando as dificuldades. Mas o texto está dizendo para nós: faça a sua parte da fé, que Deus faz a parte do impossível. Nós temos que acreditar. É um problema, citei vários nomes aqui, mas nós vamos vencer, porque a fé não deixa nós se entregar. O problema está aí, é real para todos nós. Mas nós precisamos acreditar num Deus soberano e maior e poderoso, que tem o controle de tudo e de todos. Não muito longe daqui, vocês lembram que eu estava com a estenose, sei lá qual era o problema, que eu andei em calçado de muleta, eu andava apoiado numa muleta. Graças a Deus fui curado, foi embora, sumiu, desapareceu, para a glória de Deus. Agora eu estou com um problema na sola do pé, algo terrível. Eu não consigo usar um sapato comum, é impossível. O meu pé dói todo para pisar no chão. Por isso que você vê eu com esse tênis preto adaptado aqui, porque eu não aguento pisar num sapato duro. Mas eu continuo na fé, que é uma estação, e assim como os outros casos que eu citei aqui, são muitos casos, não são só esse, são várias situações. É uma estação, vai passar. Nós precisamos acreditar no sobrenatural de Deus, não olhar a circunstância. A sua parte é a fé, o impossível é com Deus. Tudo ele tem um propósito, e ele vai cumprir o seu propósito. Entregue confiança, é o meu e o seu papel. O milagre é dele. Ele vai realizar o milagre quando? Não sei, mas eu continuo confiando que ele vai realizar. O Deus de milagre está dentro de mim, ele está dentro de você, e ele não vai te isentar de passar por desertos, de passar por dificuldades. Essas dificuldades são um treinamento na vida de cada um de nós. Aqui está o segredo espiritual. Deus não pede para você fazer tudo, o Senhor só pede para você fazer a parte que te cabe. Qual é a parte que te cabe? Olha para o seu irmão do lado e fala para ele: a sua fé. Sua parte é entregar e confiar. A parte de Deus é fazer o impossível. Você reparou no texto? Não diz: entrega teu caminho ao Senhor e te esforça que dá certo. Ele não fala isso. Ele fala: ele fará. É uma promessa de ação divina. Deus se compromete com quem se entrega, não com quem controla ou
tenta controlar a situação. Entregar o caminho é entregar o futuro. O problema de muitos de nós cristãos não é o presente, é o futuro. O presente, muitas vezes nós conseguimos administrar, mas o futuro, o futuro é o campo onde a ansiedade faz festa. Por isso o salmista não diz, entrega o teu problema, mas diz, entrega o teu caminho. Caminho é futuro, é jornada, é expectativa, é o amanhã, é o que você não controla. Você não controla o amanhã, mas você controla quem vai governar o amanhã. Entrega é quando você olha para Deus e diz, eu não preciso prever o futuro, porque o Senhor já está lá. É por isso que pessoas que entregam vivem em paz, e pessoas que não entregam vivem presas ao medo, à ansiedade, angústia na alma, não conseguem ter paz. Entrega uma questão de governo. A pergunta que o Espírito Santo faz para você nessa noite: quem governa a sua vida? Suas ansiedades ou o Espírito Santo? Muitas pessoas dizem, eu confio em Deus, mas continua planejando tudo sem consulta, decidindo tudo por contas, carregando tudo sozinhas, como se Deus fosse um acessório espiritual, não o Senhor do caminho. Entrega quando você diz, Jesus, o Senhor tem a última palavra. O Senhor tem direito de redirecionar meus planos. O Senhor tem autoridade sobre as minhas expectativas. Entregar é dar a Deus o volante da vida, e não apenas deixá-lo sentado no banco do carona. Essa entrega vai te produzir paz. Paz não é ausência de problemas, igreja. Paz é presença do governo espiritual. E escuta isso com carinho. A ansiedade é sempre um sinal de áreas de nossas vidas que não entregamos verdadeiramente para Deus. Talvez você ache que está ansioso por causa da circunstância, mas muitas vezes a ansiedade revela que você ainda não entregou o volante. A paz não vem porque tudo está resolvido. A paz vem porque Deus está no controle. Filipenses 4:6, se o Aníbal quiser colocar aí no data show, diz o seguinte no versículo 6: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Filipenses diz que quando entregamos nossas petições ao Senhor, a paz
guarda o nosso coração. Por quê? Porque quando você entrega, você descansa. Quando você não entrega, você se desgasta. A ansiedade é sempre um sinal de que áreas de nossa vida ainda não foram entregues. A paz é sempre um sinal de que o governo voltou para Deus. Deus só opera num terreno de entrega. Jesus sempre perguntava antes de operar: você crê que eu posso? Por quê? Porque o milagre é proporcional à sua entrega. Não é que Deus não possa agir, é que Ele não divide o governo. Se o governo é seu, Deus observa. Se o governo é dele, Deus opera. Simples assim. Permita-me dizer algo que talvez alguém esteja precisando nessa noite, ou alguém que vai ver esse culto gravado outro dia. Existem coisas na nossa vida, existem coisas na sua vida que Deus só vai fazer depois que você entregar. Você está esperando Deus agir, mas Deus está esperando você abrir mão. É impressionante. Jesus sempre fazia uma pergunta antes de operar: você crê que eu posso fazer isso? Ou seja, você está me entregando à situação? Milagres, igreja, são resposta de entrega. Transformações são resposta de entrega. Direcionamentos são resposta de entrega. O maior impedimento não é o diabo, não é a circunstância, é a nossa necessidade de mantermos no controle da situação. Como entregar de verdade? Entregar de verdade é decidir, não sentir, não espere vontade, decida. Entregar é orar e não retomar. Toda vez que o medo volta, diga: Senhor, está nas tuas mãos, eu não vou retomar. Entregar é obedecer. Entregar sem obedecer é discurso, não é entrega. Entregar é aceitar o tempo de Deus, e aqui é onde muitos travam. Talvez você mesmo se sinta travada ou travado, porque o tempo de Deus raramente é igual ao nosso. Mas Deus nunca atrasa. Deus chega no tempo certo. Entregar não é sentimento, igreja. Entregar é decisão. Entregar é um ato espiritual. Entregar é colocar-se diante de Deus e não retomar depois. Ore: Senhor, isso aqui é teu. E quando vier a tentação de pegar de volta, repita: é teu. Entregar é substituir a ansiedade por oração. A ansiedade diz:
E se não der certo, a fé diz: se Deus está no controle, nada vai sair do controle. Entregar é obedecer ao que Deus disser, mesmo que doa. Entregar-se à obediência não é entrega. Entregar é confiar o tempo de Deus, não o seu. O relógio de Deus nunca atrasa, mas raramente adianta. Mas Ele sempre chega na hora certa. Olhe para mim por um instante. Existem coisas na sua vida que só Deus pode fazer. Depois que você entregar, alguns de vocês estão pedindo direção, mas Deus só dá direção para quem entrega o volante. Alguns estão pedindo portas abertas, mas as portas só abrem quando entregamos o caminho. Sua palavra diz que devemos confiar nele, no Senhor, de todo o nosso coração. Se assim fizermos, Ele é quem vai endireitar as nossas veredas. Sua palavra diz que nós devemos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade. Sua palavra diz que nós devemos entregar nosso fardo ao Senhor. E para termos resposta de tudo isso, é buscar em primeiro lugar o reino de Deus, porque é no reino que há uma mudança dentro de nós, de dentro para fora. Feche seus olhos. Existe algo que você precisa entregar ao Senhor hoje? Um caminho, um relacionamento, uma decisão, um futuro, uma ansiedade, uma área que você sabe, Deus sabe. Quero convidar a igreja a estar em pé. Se você tem alguma área da sua vida que você gostaria de entregar ao Senhor, quero convidar você a sair do teu altar. Você vem aqui do seu lugar, vem no altar, numa oração silenciosa, ninguém vai ouvir a sua oração, e você vai entregar para o Senhor. Seja emprego, seja saúde, seja enfermidade, seja lá o que for. Se você tem algo que você precisa entregar, eu quero convidar você a sair do teu lugar e vir até o altar, colocar-se diante do Senhor. Ao chegar até o altar, você peça ao Senhor que Ele sabe a preocupação, a angústia, a dificuldade que você está vivendo, e você pede para Ele tomar o controle. Você não quer mais governar, você quer exatamente que o Senhor entre e governe. Deus está ouvindo a sua oração silenciosa neste altar, neste momento.
E eu quero, em nome de Jesus Cristo, declarar sobre a tua vida que o Senhor está ouvindo os teus pensamentos, a oração feita silenciosa, com os lábios, e neste momento o Senhor não só está acolhendo a sua petição, mas muito feliz e alegre, porque se você veio até o altar da casa dele e expôs para ele a sua necessidade, e com certeza você teve um ato de rendição, e Deus ama isso, rendição. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor ouça o pedido de cada um dos teus filhos, e eu quero me prostrar aqui, Pai, quero me incluir também com relação às dores na sola dos meus pés, entregar os meus pés a facite plantar nas mãos do Senhor. Meu Deus, quero entregar e não quero pegar de volta. Que o Senhor me dê a graça, e dê a graça a cada um dos seus filhos e filhas que vieram no altar entregar nas mãos do Senhor e pedir que o Senhor esteja no controle. Então entra no controle, Pai, porque nós entregamos nas mãos do Senhor, pedindo o teu controle, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos, podem voltar para os seus lugares. As orações. Já vou encerrar o culto, queridos. Só avisar vocês que nós temos um cesto de orações, e nós estamos amanhã 5:30 da manhã aqui. Amanhã é o mês de junho. Nós estamos 12 dias diretos, 5:30 da manhã na igreja, profetizando sobre o ano de 2026. Ah, pastor, não vim nenhum dia. Pode vir amanhã. Ah, pastor, não vou vir dia nenhum. Querido, ora quem quer, quem acha que deve orar, que precisa. A campanha não obriga ninguém a estar aqui. É uma campanha que Deus colocou no nosso coração, porque participei só 4 dias de uma campanha de 42 dias da Igreja Batista de Jacaraípe. E aí eu trouxe a ideia para cá, pelo menos de 12 dias. Estenda suas mãos, vamos orar, tem uns pedidos ali no cesto. Pai, em nome de Jesus, nós estamos orando, colocando diante do Senhor e pedindo que o Senhor esteja atendendo os pedidos que estão ali no cesto, respondendo à fé daqueles que escreveram e colocaram ali, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar em pé para a bênção final. Vamos para casa feliz e convicto. Precisamos entregar o nosso caminho nas mãos do Senhor. Amém. Estende as suas mãos. Que a graça do Pai, o amor do Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo nos levem em paz. E toda a igreja diga: dá um abraço ao seu irmão do lado, não sai rapidamente sem abraçar uns 3 ou 4.